Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui, professor de História da equipe do Profederal. É o seguinte, nossas aulas agora concentrarão na frente 2, chamando atenção principalmente para os gregos. Então vem comigo porque a ideia nessa aula é pensarmos alguns períodos desse conteúdo extremamente importante que o Enem gosta muito de cobrar, tá certo? Então vem comigo porque nós vamos falar da Grécia Antiga. Civilização aí de composição importante para o mundo ocidental. Então, como vocês podem observar, a minha ideia é pensar, fazer com que vocês desenvolvam os estudos chamando atenção para os períodos da história grega, correto? Então, aqui a gente vai chamar atenção para o pré-homérico, para o homérico, chegando até o arcaico, claro, fazendo todas as menções possíveis e tendo foco, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso, nós vamos ter foco. O foco nosso é o Enem. Então vamos lá, quando eu falo de Grécia Antiga, eu estou falando de uma civilização que compôs um conjunto, digamos que de diversidade de povos, de civilizações que viveram, que desenvolveram na região da Península Balcânica, Mar Egeu, Ilha de Creta, ou seja, uma região que do ponto de vista geográfico tem as suas características bem específicas. Isso favorece a gente perceber os desenvolvimentos dessa história, dessa civilização como um todo. Os historiadores eles costumam olhar para esse desenvolvimento que começou no segundo milênio antes de Cristo e vai até a conquista dos romanos, tá bem? Chamando a atenção para o século II antes de Cristo, eles costumam dividir a história dos gregos em 5 grandes períodos, tá bem? Nós então recortaremos o período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e por último o helenístico. E aí qual que é a intenção, pessoal? É nós olharmos para esses períodos e focar, ver como que os vestibulares, principalmente o Enem, quando eles lembram desses períodos, como eles vão lembrar. Então vem comigo, olha só. Quando eu coloco aqui período pré-homérico, tá bem? Eu estou chamando a atenção para um período de povoamento e formação da civilização. Ou seja, nós temos aqui vários povos, evidentemente, que através de movimentos de sincretismo, através de movimentos de migração, de invasões, haja vista a invasão dos dórios, correto? Isso favorece a gente perceber como a região, que eu acabava de mencionar para vocês, ela foi povoada e, consequentemente, a gente vai formar esse conjunto civilizacional. Um ponto também relevante, eu estou falando de homérico, ou pelo menos aqui pré-homérico, e chegando aqui na condição do homérico, ou seja, nós temos uma situação de fonte histórica importante aqui, as narrativas do poeta Homero. A gente vai chamar atenção para a Ilíada e para a Odisseia, ou seja, pontos importantes para, consequentemente, a gente construir esses ditos períodos. Agora, parem e estudem de maneira bem concentrada esse período, muito em função desse aspecto político, social e político que eu estou colocando para vocês. Aqui eu estou falando, pessoal, da base. Qual base está chamando a atenção, Pedro? A base de organização política e social dessa Grécia Antiga. Quando eu olho, por exemplo, para o povoamento, a formação da civilização, aí, nos seus desenvolvimentos, eu consigo perceber que cidades-estado, elas compuseram esse conjunto que nós vamos chamar de civilização grega. Correto? Então, o importante, quando eu estou pensando Grécia Antiga, a gente não tem que tentar procurar uma unidade político-administrativa. A gente, por exemplo, não tem que buscar uma unidade comparado, por exemplo, ao Império Romano. Não. Tá bem? O que a gente tem que procurar são as características específicas de cada uma dessas polis. Eu já apresento 2 aqui para vocês, mas é para vocês terem essa ideia do que é uma polis, do que é uma cidade-estado. Cidades com autonomias entre elas, ou seja, cidades que desenvolveram condições bem específicas, principalmente nas suas construções políticas e sociais. Fechou? Então aqui eu estou falando da base. Aí eu venho para o período arcaico, que para um conjunto de estudiosos foi o período onde essas polis elas se desenvolveram. E aqui eu apresento aquelas que são as principais. Não foram apenas elas, pelo amor de Deus, tá bem? Nós tivemos várias outras polis dentro da região balcânica que eu estou chamando a atenção. Agora, essas 2 são as 2 mais lembradas e são as 2 que, quando a gente precisa de um foco, por exemplo, o Enem, elas aparecem.
Por exemplo, olha Atenas. Atenas, ela favorece a gente aqui, não apenas no sentido de construção histórica, mas dá para a gente chamar atenção para a filosofia. A filosofia que se desenvolveu nessa área foi de fundamental importância para composições intelectuais do mundo ocidental como um todo. Então, aparece aqui como uma condição considerável. E vale outras observações. O escravismo grego, justamente porque em uma prova como o Enem, eles gostam de comparar aspectos de escravidão de um contexto para outro contexto. Então, por exemplo, eu faço o recorte do escravismo grego para vocês terem uma noção de que houve trabalho escravo, mas com condições e características específicas desses locais. Tudo bem? Aí dá para a gente, posteriormente, pensar a articulação, ou pelo menos a comparação com o movimento de colonização do Brasil, o movimento de colonização que concentrou no século XV e XVI. Mas aí é outro momento. Vale essa observação importante. É aquela que, quando você estiver estudando, você vai ter que ter uma preocupação considerável. O surgimento da democracia, o governo das demos, que para o mundo ocidental conceitua-se, né, como o governo do povo. Mas é extremamente importante pensarmos que essa democracia ateniense, apesar dessa ideia mais abrangente, ela tinha suas condições específicas. Cidadania restrito a determinados homens de posse, os povos fundadores e assim por diante. Mas é um ponto também para a gente comparar com outros contextos, justamente porque nós vivemos democracia hoje. Então, vou estar estudando Atenas, Pedro, o que eu tenho que lembrar, o que eu tenho que enfatizar? Esses dois aspectos, correto? E não se esqueçam, comparação desses dois conceitos com outros momentos históricos. E para a gente encerrar esse primeiro momento nosso, vamos pensar os espartanos. Quando eu falo Esparta, vamos lembrar do militarismo espartano, até porque aqui eu estou falando da base da sociedade. Então, quando eu olho, por exemplo, para Atenas, não significa dizer que não houve militarismo ali, mas não era a base como foi em Esparta. O cotidiano dessa polis, ele circulava em torno desse dito militarismo. E aí a gente tem alguns aspectos relevantes que também dá para a gente tirar dessa condição, né? Por exemplo, o papel da mulher. No mundo antigo, a gente sabe que o papel da mulher ele era bem subnegado a algumas condições do homem, tá bem? A mulher era praticamente um ser excluído aí. Em Esparta, vai ter algumas ações diferentes de outras polis. E a educação evidentemente voltada para o guerreiro, até porque tudo isso vai atender uma condição de militarismo. Esses pontos são pontos também de comparação com outros contextos. Espera aí, qual que é o papel da educação em algumas sociedades? Favorece a nossa observação. Qual que é o papel de categorias de construções históricas, vamos pensar assim, como a mulher em outras sociedades? Também favorece o nosso entendimento nesse ponto. Tudo bem? Ainda há 2 períodos, a gente vai desenvolver 2 períodos, tudo bem? Mas por hora a gente vai ficar com esses 3. Então eu espero vocês no próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.